Sejam todos bem-vindos. Vamos ver se a gente consegue. Já está entrando muito bem. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos para a primeira live do ano com a Constanze Zayn. Não sei se é assim, Constanze, que se pronuncia. Deixa eu colocar aqui para você. Me pede para participar, Constanze. Aqui, ótimo. É sempre tenso esse começo, por mais que já tenha feito várias coisas, é sempre tenso. Oi, Constanze. Olá, como vai? Vou bem, você? É a primeira live do ano, né? Que honra! Primeira live do ano, estamos abrindo aqui com você. Aham. Todos estão me ouvindo? Dá uma olhada, se estão ouvindo direito, como é que estão? Se o E se, som e está bem, se, e se estão está me ok? ouvindo também, né? Se estão me ouvindo também, né? Eu estou te ouvindo bem. Ok. Vamos ver, o grupo fala, estão ouvindo, sim. Então, já tem o pessoal, a Vivi, é isso? A Ah, Fátima, das folhas a bordadas lindas. Magalva, já tem algumas pessoas aí, a Gláucia, aí, Aham. Gláucia, que bom que conseguiu entrar. Muito bem. De qualquer Então, forma, vai ficar gravado, né? No vai site, ficar no gravado Instagram. Tá. no Instagram da Eleb e também no YouTube da Eleb. É só ir Ok. lá, a Eleb tem um canal no YouTube que Aham. todas essas lives, além de estar aqui, vai para lá também, fica gravado lá e fica fácil, né? Para não assistiu aqui, não conseguiu achar aqui, vai lá no YouTube. Muito Ótimo. bem, então, uma boa noite oficial a todos para a nossa primeira live de 2023, o meu caminho biográfico e o livro Espelho, Espelho Meu. Este livro, para quem não conhece, foi escrito pela Constanze. Como pronuncia o seu sobrenome? Zayen, o meu nome é alemão e o meu sobrenome é holandês. Zayen, que significa semear. Olha que bonito, em Olha que holandês. bonito, bem É. holandês, muito bonito. Então, eu sou a Márcia Lucena, eu sou aconselhadora biográfica, sou psicóloga, eu faço parte da equipe da Escola Livre de Estudos Biográficos e a gente tem uma série de lives que já estão no canal, né, do YouTube. Como eu disse, esta é a primeira do ano com a Constance. Então, boa noite, Constância. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, se apresentasse, para a gente começar a fazer esse bate-papo. Quem está nos ouvindo tem alguma pergunta, tem alguma questão, tem alguma curiosidade, coloque aqui que é a oportunidade da gente falar e conversar com a Constância agora. Muito bem, está com você. Então, eu sou a Constanze, eu sou carioca, né? Estou com 68 anos de idade. Originalmente eu me formei em estatística, depois fui para análise de sistemas, depois para o planejamento estratégico, né? E hoje eu atuo como aconselhadora biográfica full time, vamos dizer, é a minha profissão atual, né? Depois que eu me formei na Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, a minha turma é a turma 10, e a nossa formação de 4 anos foi do ano 2008 até janeiro de 2012. Né? Então, eu estou aí há 12 anos nessa estrada. Né? Legal. Você é da turma anterior à minha, né? Aham. Você é da turma 10, eu sou da turma 11, né? E Logo hoje em dia depois. já estão em que turma? Hoje em dia já estão em que turma? Estamos na turma 20 e Nossa! já está na turma 20.
tem um Aham. grupo já, e a turma 21 já está com inscrições abertas para quem se interessar em fazer essa formação, que é maravilhosa, já está com inscrições abertas. Pode mandar recado aqui pelo Instagram da Eleb ou entrar em contato com os canais que a Eleb tem, que vai ser super muito bem-vindo. Muito bem, Constância, então você é da turma 10. Você já faz, então, 10 anos, é Bom, isso? 12 anos, 11 anos que se formou. depois, aham, isso. E você vem de uma área que é estatística. Tudo a ver, Com tudo a ver. tudo a ver. Conta pra gente, eu acho que tem muita gente que, assim, tem esse desejo de fazer uma transição de carreira. E aí você saiu de uma área que é da matemática e foi para uma área de humanas. Às vezes é oposto, mas não é tão oposto assim, né? Então, conta um pouco como é que foi essa transição, como é que foi que você chegou, né, fez essa transição, como é que você chegou no aconselhamento biográfico? Conta um pouco para a gente. Então, Márcia, eu trabalhei 32 anos, a minha vida, o meu currículo, a minha biografia profissional, eu passei por duas grandes empresas, né? Só duas grandes empresas, né? E em determinado momento, eu trabalhei 32 anos, né, nas duas empresas, e em determinado momento, eu percebia que eu não cabia mais na empresa, né? Eu já tinha feito o programa da ADIGO, né, do Formação de Líderes Facilitadores, e já tinha feito um processo biográfico, aqueles antigos, né, de uma semana. E aí a gente ouvia falar em fases da vida, em individualidade, coisas que absolutamente não eram consideradas na empresa, né? E daquilo, na verdade, aquilo me atraía, né? E aí eu resolvi tirar um ano sabático. Enfim, eu venho da estatística e do planejamento estratégico, né? Então, quando eu falo que tem tudo a ver, o objetivo de um processo biográfico é tentar descobrir esse fio que une todos os eventos da nossa vida, né? Então, a estatística, né? Ela é possível, ela é perfeita para processos, eu diria, previsíveis, né? Então, você olha uma série histórica passada e você faz uma previsão futura, né? Você projeta o futuro com determinada probabilidade. Então, nas histórias de vida, a gente tem muitas histórias parecidas em alguns pedaços, né? Mas quando a gente vai olhar o nosso futuro, a gente tem o livre-arbítrio. A gente pode decidir o que vai fazer e pode decidir fazer diferente, né? Então, quando a gente olha retrospectivamente na nossa vida, a gente entra em contato com o que tem de mais individual da gente, né? Talentos, vocações, dores, dificuldades, né? E aí eu posso sair desse automático e projetar um futuro, né? Como a doutora Gudrun, né? A eterna doutora Gudrun falava, né? Tomar as rédeas da nossa vida, né? Então, nessa linha é que eu vejo que a estatística, né? Em oposição ao aconselhamento, mas da estatística, a gente tem o termo variável aleatória. E aí eu criei uma frase, né, que é meio a minha frase, assim, né, que a vida não é uma sequência aleatória de fatos, né? Os fatos não vão acontecendo, né? E sim um processo contínuo de aprendizagem e de transformação. Quando eu olho um determinado fato na minha vida, né, tem fatos anteriores e tem fatos posteriores. Então, ele não está assim solto ao léu, né? E eu trabalho com o processo biográfico, né? Mais ou menos na linha do planejamento estratégico individual, né? Onde a gente vai olhar os valores herdados e criados, né? A minha visão, os meus objetivos, minha visão de futuro, né? Que competências eu desenvolvi, quais são minhas forças, quais são minhas fraquezas, né? Olhar para as oportunidades e pelos desafios que eu passei. E aí, quem sabe, eu consegui chegar
né, na minha missão, né, chegar a descobrir a que eu vim, né, quais são os meus objetivos e quais vão ser as minhas ações, né? Então, eu gosto de explicar, porque eu vou sempre, né, falar que quando a gente olha retrospectivamente, a gente tem essa possibilidade de descobrir esse fio vermelho, né? Uma coisa leva a outra. Não adianta eu aqui olhar para a minha frente, né? Eu vou olhar para trás e aí eu consigo enxergar, mas qual é o próximo passo? E qual é o próximo passo? E quando eu estou ali na frente, que eu olho para trás, eu consigo descobrir, né? Em algumas biografias é muito fácil, em outras biografias é um pouco mais difícil, mas a gente vai tateando, a gente vai chegando, né, nesse fio que une todas as nossas experiências nesse ser que nós somos hoje, né, Márcia? Isso. É tão lindo a gente ver isso e aí ver como você saiu de uma carreira, né, dessa, né? Quando você diz variáveis aleatórias. Olha. Isso. E aí para uma outra que não é tão aleatória assim, que são os fatos biográficos, como você explicou, né? É muito interessante isso. E essa Nessa passagem, só complementando nessa passagem, né? Então, no final da minha carreira, na última empresa que eu estava, eu já tinha feito a Digo e já tinha feito um processo biográfico. E aí é interessante, eu era da área de planejamento estratégico e dei palestras, né, para divulgação do planejamento estratégico, mas usando o modelo quadrimembrado da Adigo, né? E aí os recursos humanos, a área de recursos humanos, que tinha um programa de reflexão para aposentadoria, me perguntou se eu não queria fazer o programa. E aí a estatística na lista de sistemas foi para a área de recursos humanos e fez ainda palestras de reflexão para aposentadoria, né? Porque as pessoas saem, às vezes se aposentam e não têm ideia do que fazer, né? Então foi muito útil para mim. Que legal. E aí você dá um salto quântico, né? Quase que da matemática para humanas, né? Nesse sentido. Começo em 2008 o curso de aconselhamento de formação e aconselhamento biográfico da ELEB, né? Nós começamos na Artemísia e depois para o Centro Paulus. Terminei no Centro Paulus, né? Como eu já falei, de 2008 a janeiro de 2011. E aí, assim, muito animada fazendo o curso, né? E, como eu falei, eu sou filha de alemães, né? Eu comecei por questões biográficas, eu vou dizer assim, né? Comecei a buscar algum estágio. Eu queria ampliar um pouco. Eu estava fazendo a formação, mas eu queria, ao mesmo tempo, ampliar um pouco, ver o que as pessoas fazem fora do Brasil, né? E aproveitar resgatar a língua alemã, né? E aí eu fui buscar na Alemanha um estágio, né? Eu tenho facilidade de ler em alemão, então eu cheguei numa organização chamada Lebensmutig, né? A fim de viver, né? E tem o livro, né, que eu comprei e entrei em contato com essa organização, né? Escrevi que eu estava fazendo a formação, que eu gostaria de passar 3, 4 meses, quem sabe junto com alguma pessoa que fizesse, né? Porque eu queria ver. E assim, Márcia, vieram N respostas, né? Foi difícil escolher aonde ficar, né? E aí, então, no segundo ano da minha formação, eu passei, então, 4 meses ali na divisa da Alemanha com a Áustria, né? Onde eu tinha muitas possibilidades de assistir workshops e trabalhar com outras pessoas. Então, não era ligado à antroposofia, muito curioso, né? A Caritas tinha um projeto e o nosso aconselhamento biográfico, eu diria, quando você faz individual ou em grupo, é como se você verticalizasse a biografia, né? Você entrasse na biografia de uma pessoa, né? E lá, nesses projetos que eu participei, né, era normalmente em asilos de idosos, onde você ainda tinha as pessoas sobreviventes da Segunda Guerra. Então, um dos projetos que me encantou
foi resgatar o pós-guerra na Alemanha a partir da biografia das pessoas. Né? Então, eu digo assim, é como se fosse horizontal, né? Então, eu tenho um tema e eu tenho diversos idosos ali contando, né, como aquele tema influiu na biografia deles. E aí, daquilo saiu um livro, né? Então, foi uma experiência muito interessante, né? Porque eu participei em três unidades, além de ter assistido alguns workshops, né? Foi muito interessante. E aí eu conheci, né, nessa busca na Alemanha, eu conheci o meu marido, né, faz 13 anos, né, um alemão que vivia em Lima, no Peru. Então você veja como onde a vida me leva. Que legal. Boa noite, Ronaldo, que lá atrás ele já deu boa noite para a gente, ele está nos assistindo. E a Vivi pergunta, qual foi o livro que você escreveu depois dessa experiência? Não fui eu que escrevi. Lá no asilo, né, a partir disto, eles editaram um livro e venderam na época do Natal, né? Então era um livro muito especial. O livro foi em relação à biografia daquelas pessoas que foi editada. O resgate da história da Alemanha pós-guerra através da biografia das pessoas. E aí, muito lindo, né? Então, nos asilos, esse projeto, e nos orfanatos, as crianças faziam os desenhos, né? Então, é um livro... Eu procurei ele aqui nessa minha confusão, mas eu te digo, eu preciso arrumar aquilo ali, né? Porque eu não acho nada, mas é um livro muito, muito lindo, né? Escrito com muito carinho. Foi uma experiência muito boa, né? Aí eu voltei, continuei cursando, né? E aí em 2011, 2012, né? Quando você cursa a formação, você tem um projeto final, você tem que apresentar um projeto final. E aí, né? Eu pensei assim, o que eu posso fazer, né? Então, eu estava trabalhando numa empresa já há 20 anos, né? E eu percebia que as pessoas saíam dali, quando elas se aposentavam, elas ficavam meio perdidas, né? Elas chegavam a incorporar no seu sobrenome o nome da empresa, né? Assim, eu sou o fulano da Petrobras, eu sou a fulana do Banco do Brasil, sei lá, né? Algo assim. E aí eu criei o projeto 3 pontinhos, que cabem em qualquer nome de empresa, né? Como Carioca, foi um rio que passou em minha vida, que é um samba carioca, né? Então, Petrobras foi um rio que passou em minha vida. E aí eu convidei, Márcia, 4 ex-gerentes homens, né? Que tiveram uma longa carreira na empresa, né? E nós fizemos 12 encontros semanais, né? E assim... 12 encontros ao todo, né? Por semana. 4 horas... encontros sempre... no projeto todo, como um todo. Esse é o projeto, né? 12 encontros de 4 horas, sempre, acho que era quintas-feiras de tarde, né? E, assim, especial, né? Pessoas que trabalharam 20, 30 anos na empresa, né? E para alguns foi uma catarse mesmo, né? E homens, né? Você trabalhar com homens, né? A minha vida profissional foi sempre ligada muito, né? Talvez pela carreira, né? Mas essa percepção, né? Mostrar para eles que, ok, 20 e 30 anos, mas a vida não é só isso, né? Tinha uma vida antes e tem uma vida depois, né? Tanto que eu pensei até, a partir daí eu pensei, nossa, eu vou trabalhar com aposentados, mas a vida me trouxe outras oportunidades que eu tive que agarrar, né? Que legal. A Vivi está perguntando se aquele livro que você falou da experiência lá na Alemanha tem em português ou foi editado no Brasil. Não. E eu não sou a autora, né? Mas eu acho que até a entidade onde foi feito, né, com essa aconselhadora biográfica que editou. Vivi, eu vou dar uma olhada se eu acho ele em alemão, né? Mas ele não foi traduzido, né? Ele só interessa a Alemanha, né? Ele só interessa as pessoas de lá, né?
Aqui tem uma outra pergunta. Como foi trabalhar com homens sendo mulher? Você foi bem aceita pelo grupo? Mole, mole. Eu trabalhei a vida inteira com homens. Mole, né? Não tenho essa questão, né? Aliás, eu fui sempre reconhecida como profissional, né? Quando você é profissional e lida com outros profissionais, né? Acho que não importa se você é homem. Eu pessoalmente, né? Estou falando da minha vida pessoal. Eu não tive nenhum problema, né? Viajava com homens, jantava com homens, enfim, né? Faz parte do currículo profissional, né? E aí, assim, esse projeto final, então, o Emerson College, na época, né, fazia os encontros internacionais de aconselhadores biográficos. Aliás, eu recomendo para quem faz a formação em aconselhamento, pelo menos uma vez ir num encontro internacional. Né? É uma abertura. Você entra em contato com... Normalmente são muitos, né, que vêm de onde você nem imagina que pudesse ter aconselhador biográfico, né? E eles apresentam seus trabalhos, né? Sua forma de trabalhar. E aí, enfim, eu fui em 2009, ainda em plena formação, né? Eu disse assim, nossa, daqui a 2 anos eu vou apresentar alguma coisa aqui. Mas 2011, esse encontro é cada 2 anos, né? 2011 eu não estava madura mas em 2013 eu apresentei, então esse foi um rio que passou em minha vida lá e foi bem aceito, né? E assisti muita coisa diferente, né? Legal. Só para as pessoas saberem, o Emerson College fica na Inglaterra, não é isso? E que reúne e faz esses encontros também. Reunia, né? Depois de algum tempo, sempre era cada 2 anos. Hoje em dia, já foi na Hungria, eu acho, né? Agora, a próxima vez, nem lembro onde mas agora eles estão variando os países, né? Mas na época era sempre... Que é uma escola que tem formações lindíssimas, né? Interessantíssimas na área da antroposofia, né? Legal. Bom, e aí, né? Lá esse trabalho em 2013. Em 2013 eu apresentei isso. Já depois de formada, né? Me formei em 2012, em janeiro, né? E aí apresentei. E aí eu recebi, então você vai vendo de novo, né? Eu fui pensando em possibilidades de atuação, eu fui criando as oportunidades, né? Enfrentando os desafios. Não foi fácil, né? Apresentar em inglês e montar e tudo, né? Mas é o que eu falo, né? Um processo vivo, né? De desenvolvimento, de transformação. E aí eu recebi um convite da Milene Mizuta, que era ela colega de formação, né? Ela criou como projeto final dela um projeto, né? Chamado Líder de Si. Então ela me convidou primeiro para acompanhar uma turma dela em Florianópolis e depois nós abrimos turmas em Curitiba, em Joinville, e eu aturei, eram turmas presenciais, né, durante os 10 anos, de 2010 a 2018, 19, né, conduzindo turmas em Curitiba e Joinville e de vez em quando conduzindo um pequeno grupo em Florianópolis, né. E aí, claro, eu ia com frequência para Lima para ver meu namorado, né? E ele vinha para cá. Então, já que eu estava indo para lá, eu normalmente ia nos meses gostosos de ir para o Peru, que é o verão, né? Dezembro, janeiro e fevereiro. Aí eu falava assim, mas já que eu estou aqui, eu vou buscar o grupo antroposófico, né? E vou oferecer um workshop. Por que não, né? E deu certo. Aí deu certo, e durante uns 4 anos, né, 2012 a 2016, eu conduzia grupos lá, né, em cada ano 2 turmas, uma de manhã e uma de noite, para o pessoal que trabalhava. Também foi uma experiência, né, e aí fazia tudo em espanhol, e muito interessante que ali eu joguei a semente, né, vamos dizer, e hoje em dia você já tem 2 ou 3 pessoas, me corrija, Berenice Fonricas, né? Uma pessoa que se formou na escola de Florianópolis, né? Isso eu tenho certeza.
uma outra pessoa que se formou na escola de Buenos Aires, na Eleusis, né? E o impulso em Lima ou no Peru, né? Tá fervendo, né? Vamos ver o que sai, né? Vamos aguardar. A Gláucia, a Gláucia me corrige, você é do grupo 17, é isso? A Gláucia fez uma pergunta, como é a sua forma de trabalhar? O quê? Com aconselhamento? Com aconselhamento biográfico. Ela põe, você pode nos apresentar a sua forma de trabalhar? Provavelmente sim com o aconselhamento. Que agora você saiu da matemática, né? Agora é só aconselhadora. Bom, Não é só. Sem problema. A escola, né, quando você faz a formação, né, você recebe a estrutura. Né, você recebe a estrutura como básico, né, do processo biográfico. E aí, assim, a gente entendendo que cada pessoa é individual, né, cada um, de acordo com a sua biografia, né, de novo, né, vai atuar de uma forma diferente, né? Então, cada aconselhador atua de uma forma que tem muito a ver com a sua história de vida, eu diria, né? Então, respeitando, né, as premissas básicas do aconselhamento, né? Então, você começa com a situação atual, depois você vai orientando o cliente, junto com o cliente, você vai lá atrás na história de vida dele, né? O ambiente em que ele nasceu, o ano em que ele nasceu, vai olhar um pouquinho para os antepassados, e aí vai começar a olhar a história dele mesmo, né? Setênio por setênio, né? Eu entro com, né, dependendo do cliente, você vai percebendo o que ele precisa, né? Porque não é só olhar os setênios, né? Qual é a questão que ele precisa olhar? Como eu tenho a Digo também, né? Então eu uso essas pontes, né? Da quadrimembração, né? E vou usando, e vou assim, Gláucia, né? Eu não tenho uma forma fechada de trabalhar, porque depende muito do cliente, né? A estrutura básica é essa, né? Mas depende muito do que o cliente quer, do que ele busca, né? E aí você vai jogando, né, um paper, outro, né? E aí no final você trabalha, claro, com a visão de futuro. Né? Essa eu respondi a ela. Ela fala, a Gláucia não é do grupo que eu citei. Gláucia Felipe, sou do grupo, não sou do grupo, sou uma estudiosa da antroposofia e sou mãe Waldorf. Gláucia, okay. Eu lembro, você é da Zona Norte. A Gláucia é da ZN. E assim, quando você fala, tem uma estrutura, né? Então, a formação da estrutura. E a formação, ela é aberta a todas as pessoas, né? A formação em aconselhamento biográfico, ela é aberta a todas as pessoas. Então, independe da profissão que você tem como bagagem, né? Independe disso. A sua profissão como anterior, digamos, ou como você entra, às vezes vai dar esse olhar, né? Por exemplo, a minha formação é em psicologia. Tem pessoas que têm a formação em medicina, outros em administração, você da matemática, então outros vêm da arte. Cada um vem de um lugar, né? Então a estrutura é a mesma, mas como você vai atuar é o que você carrega na sua bagagem, né? É como você carrega na sua bagagem. E principalmente o que o cliente está precisando, né? Sim, então, sim. Né, não é uma estrutura rígida, né? De novo, é um processo vivo de metamorfose, né? Não é uma estrutura rígida, né? E você vai se adaptando, né? Vai se amoldando ao cliente, né? Ao que ele precisa, né? Ele traz as questões, né? Então, você quer olhar para um tema específico, vamos dizer, dinheiro, na minha biografia, né? É uma questão, né? Então, vamos olhar para dinheiro, né? E aí eu desenvolvo um exercício, um olhar, umas, né? Enfim,
Hoje em dia não trabalho mais presencial, né? Hoje em dia eu não trabalho mais presencial, eu trabalho online. Ficou escuro, né? Deixa eu só Não, ir. tá ainda, tá bom. Ah, ok. Acho que tem que ligar o computador para a luz ficar acesa. Então, hoje em dia eu atendo online, né? Claro, tudo aquilo que eu desenhava no quadro eu tive que desenvolver os papers, né, em PowerPoint, eu uso o Google Meet, mas a pandemia abriu, né? Então eu tenho clientes, hoje em dia eu tenho um cliente na Alemanha, mas eu já tive na Nova Zelândia, na Austrália, no Japão, né? Hoje em dia os aconselhadores biográficos, né? O universo se expandiu, Márcia. Antes era um preconceito, eu pelo menos, eu tinha um certo Eu preconceito. também. Eu tinha colegas que atuavam. Não dá para fazer aconselhamento biográfico online, mas com a pandemia caiu por terra, né? Muitos preconceitos, e aí a gente se abriu e realmente começa a aparecer pessoas de vários, né, lugares nessa busca, né, por esse autoconhecimento, que é o que o aconselhamento propicia através da sua própria história, né? A Letícia está aqui perguntando: as memórias são consideradas realidades absolutas? Sim, né? Eu costumo falar, eu tenho que trabalhar com aquilo que o cliente lembra, né? Porque aquilo está imprinted, né? Eu costumo falar, eu tenho 4 irmãs, Márcia, né? Nós somos 5. Então é muito difícil a gente se encontrar porque cada uma mora num continente, eu quase diria. Mas quando a gente se encontra e pega um fato lá da infância, né? Nós temos 5 histórias diferentes. E são 5 histórias verdadeiras. Uma talvez nem se lembre daquele fato. Outra, aquele fato foi determinante na biografia dela a partir daquilo, né? Então, eu tenho que trabalhar com aquela verdade. Porque se aquilo para mim foi verdade, aquilo ficou impresso na minha alma e a minha biografia inteira eu lidei com aquele fato. Não importa qual é a verdade. A verdade é aquela que me impactou e que eu posso olhar de novo, de volta e reconsiderar, né? Ou olhar para ressignificar isto. Mas eu parto do princípio de que aquilo né? Essa é a realidade, né? Não tem julgamento, percebe? Não tem certo, não tem errado, e não tem julgamento, não tem melhor e não tem pior, né? É aquilo, né? A Patrícia Guimael está dando um alô para você. Que bom ver você. Você lançou um livro. Ela lançou um livro também na área dela. Então. E a Vivi diz que já fez, né, o trabalho individual, mas ela quer trabalho em grupo. É tão rico quanto o individual. Deixa eu pegar aqui ela. Você acha que o individual tem um aprofundamento maior na biografia da pessoa? É uma questão complexa, né? A Gudrun, em algum livro, escreveu que o processo biográfico deve ser feito em grupo, né? Essa coisa de você... Os grupos, quando se formam, né, eles não são por acaso. A gente tem que acreditar nessa dimensão mais sutil, né? Então, os grupos nunca são por acaso, né? Alguém daquele grupo, o que for falar, alguém do grupo precisa ouvir, percebe? Né? Então, os grupos, né, eles têm uma variação, né? Então, eu escuto as histórias diferentes, né? É muito produtivo, né? Muito difícil de conduzir hoje em dia virtualmente, né? Se a gente voltar ao presencial, é muito... Porque quando é em grupo virtual, o aconselhador, além de prestar atenção nas histórias e tudo, tem que lidar com essa parafernália. Nossa, eu sou analista de sistemas, mas essa parafernália é monstruosa. Aí alguém cai do grupo, né? Não quero saber disso, né? Eu quero trabalhar em aconselhamento. Mas o individual, né? Você pode ir tão profundo quanto o cliente permite ou quer, né? Que talvez num grupo você não consiga,
né? Então tem as duas formas, eu diria, né? Tem pessoas que fizeram em grupo, né, do líder de si, e que depois me procuraram para fazer um aprofundamento individual, né? Algumas questões que surgiram. Isso, a riqueza do grupo é você ouvir, porque muitas vezes você está no individual e você está num foco só da sua história, quando você ouve a história do outro com questões muitas vezes tão difíceis quanto, ou até mais difícil que a sua, você vai também olhando para dentro e vendo que aquilo que você dava uma lente de aumento, né, daquele determinado fato ou acontecimento, às vezes não precisava ser, né, tanto esse aumento de... É verdade. Você tem no grupo, você tem o grupo inteiro, né? E no individual você tem você e o terapeuta, né? Isso. Então, às vezes, o que alguém fala, nossa, eu tive isso, aconteceu assim, e aí você está escutando aquela história e você diz, nossa, tão parecido, e olha a volta que ela deu, né? Então, né? Não tem melhor, não tem pior, eu acho, né? Tem... Às vezes vale fazer os dois, né, Constance? A Nancy está falando, quero muito fazer a formação. Nancy, procura a escola, né, de estudos biográficos, entre em contato aqui através do Instagram, ou tem o site da escola, né, Lab São Paulo, tem o YouTube, tem vários canais que você pode entrar, pega informações, que é um grande diferencial. Para mim foi assim um antes e um depois também, mesmo com essa formação em psicologia e várias outras formações, foi um antes e depois. Então, é muito rico esta vivência, esse trabalho, seja para fazer a sua biografia, seja para fazer a formação. Mas vamos falar do que a gente pode. Então, tem outra coisa, tem a Cláudia... Do livro, a Cláudia Rocha, que é minha amiga querida. A história do outro pode estimular meu olhar sobre alguns pontos de minha trajetória. Super verdade. É verdade. Lindo. Mas a Constance também está aqui para falar deste livro, Espelho, Espelho Meu. Um olhar para biografias, para espelhamentos em biografia humana. Para espelhamentos na biografia humana. Num primeiro momento, tem pessoas que já são da formação e sabem o que é espelhamentos. Tem pessoas que vão ouvir falar pela primeira vez agora. Então, o que é espelhamentos e por que este título, Espelho, Espelho Meu? O espelhamento, né, desde a minha formação, ele era um tema, né, que me causava assim, uma curiosidade muito grande, né? Então, quando a gente na formação, eu quero dizer, né, que nós passamos pelo processo biográfico profundo, cada módulo nosso, nós vamos assim profundamente, né? Então, quando a Gláucia pergunta como trabalha, né? Porque na formação a gente passa pelo processo, né? Então, ali você tem bastante informação. Então, espelhamentos, né? Aquela coisa, quando eu fiz o meu espelhamento na época, né? Quando a gente aprendeu o módulo de espelhamentos que eu fui fazer, meu Deus do céu, quanta coisa curiosa, coincidências ou não coincidências, né? Enfim, espelhamento é uma forma de você olhar para a sua biografia, né? Olhar retrospectivamente, né? O espelhamento nada mais é do que a sua curva biográfica, né, colocada sob a forma de U, e você tem uma parte da biografia espelhando a outra, né? Então, se eu falo de 0 a 63 anos, né? Eu boto o meu ponto de inflexão aos 31,5, né? Então, eu tenho a fase... É como se fosse um U, né? Dos 31,5 aos 63, espelhando o nascimento até os 31,5, né? E aí, quando eu olho retrospectivamente, né? Ali eu consigo descobrir tanta coisa sobre a minha vida, né? Então, eu consigo descobrir, por exemplo, se eu tenho um determinado ritmo, né? Eventos parecidos que periodicamente
se revelam em minha biografia, por exemplo. Ó, um rascunho. Ai, que bom que você fez. Isso mesmo, né? E aí você vai alocando os fatos da sua biografia ano a ano, né? Nessa ordem sequencial. Até 31, daqui até 63, e aí é como se um olhasse para o outro, né? Assim, é isso. Isso mesmo, né? Então, quando eu olho retrospectivamente, quando eu vou alocando esses fatos todos na minha vida e começo a olhar retrospectivamente, então, como eu falei, eu começo a perceber, nossa, a cada 8 anos, vou chutar, né? A cada 8 anos, eu sou demitida do emprego, né? Isso é por acaso? O que isso tem a ver comigo? É um ritmo meu, né? O que tem por trás? Ou então, assim, as memórias que eu carrego, como eu fui criada, como eu fui educada, e o que eu estou fazendo hoje, né? Ou assim, o que ainda não consegui trabalhar e continuo repetindo, né? Então, é riquíssimos, né? Porque é como se fosse encontrar esse fio das nossas experiências, né? Então, que capacidades eu desenvolvi, por exemplo, até os 20 anos de idade, e o que eu estou entregando para o mundo agora, entre os 20 e os 40? Né? Então, assim, tem a ver como foi meu pai, como sou eu como pai hoje. Enfim, quanto mais você se aprofundar, né? E assim, eu digo, o espelhamento ele é único, né? Estou fazendo propaganda já do livro. Aqui o livro tem os exercícios, né? Tem para você pode fazer. O espelhamento é único e só interessa para aquela pessoa da biografia, né? Que está fazendo a sua biografia, né? E ali você vai buscando, você vai como é que se diz, se apropriando da sua história de vida e vai percebendo, eu tenho um ritmo, eu tenho coisas não resolvidas, né? Enfim. Quando eu conduzi o Líder de Si, eu apresentei uma proposta, ou havia uma possibilidade da gente criar módulos de aprofundamento, né? Aí eu disse assim, gente, eu vou oferecer um módulo de aprofundamento em espelhamento, eu vou experimentar isso, né? Aí consegui 4 pessoas em Joinville e a gente daria o módulo presencial, quando veio a pandemia. Em 2019. Aí eu falei, gente, esqueçam, né? Não tem condição. Como que eu vou fazer com 4 pessoas, né? Eu sei que essas 4 pessoas insistiram tanto, né? Que eu disse assim, ok, vai me dar trabalho, mas eu vou aceitar esse desafio. Vou lá, vou fazer, né? Aí estruturei todo o programa, né? Foram, nem lembro quantos encontros, 10 talvez, né? E a cada 15 dias, aquelas 4 pessoas, né, fazendo as suas biografias. Foi um processo, foi uma experiência que deu certo, eu diria, Márcia, né? E aí, assim, sobrou o quê? Um monte de texto escrito, porque eu fui criando textos. O espelhamento é um tema que não tem livros específicos sobre isso em português. Em alemão e inglês tem muitos, né? Mas em português não tem. E os livros da Gudrun, todos eles mostram os espelhamentos, né? Mas faltava alguma coisa para, assim, deixar preto no branco. Como que eu trabalho? Eu, Constância, como aconselhadora, trabalho com os meus clientes, né? É uma forma de olhar bastante eficiente. Tenho usado bastante, uso sempre, né? E aí, o que eu faço com esse material todo, né? E aí vem, né, como eu falei, né, veio a ideia. Então, por que eu não vou compartilhar com mais gente? Então, eu vou escrever um livro, né? Ai. Não sei, é um desafio, gente, né? E aí, organizar, né? Como eu organizo isso tudo? E não pode ser só espelhamento, né? Se eu quero botar um livro, eu tenho que contextualizar ele dentro de um plano maior, né? E aí eu fiz, né, fui escrevendo os parágrafos, primeiro o índice, os parágrafos, né, e ele foi concretizando, e ele nasceu, né, em 2021. Procurei uma profissional que trabalhava com os livros, a Jacira Cardoso, né, que traduziu uma série de livros, e ela tem a editora dela, a Adverbum, né.
Então, como eu, né, ela tem esse cuidado, essa precisão, essa revisão ortográfica, né? A pesquisa, eu tenho citações, então a pesquisa das fontes, né? Foi fantástico trabalhar com ela. E aí, realmente, nasceu em 2021 o livro, né? Que, então, quem escreveu a introdução foi a Berenice, e como ela escreve, né? Ele não é só um livro de apoio para aconselhadores ou para pessoas que atuam, né? Mas ele habilita uma pessoa a fazer, a olhar para a sua biografia inicialmente, né, que se quiser se interessar ou quiser olhar um pouco para a sua biografia, né? Então ele, segundo as palavras da Berenice na apresentação, na introdução, né, que ele é escrito de uma forma muito didática, né? E ele teve uma aceitação muito boa, Márcia, né? Então, eu inicialmente queria imprimir 500, porque tem todo um custo envolvido que você ainda tem que... Né, falei, vou imprimir 15. E a Jacira me falou, Constance, imprimir, ela me apoiou o tempo inteiro. Entre 500 e 1.000, a diferença é R$100, R$150. Ok, mas eu não vou vender 1.000 livros, né? Com 1.000 livros, já vendi 700. Uau. Entre vender e dar, eu dei alguns de presente, os meus clientes ganham de presente, né? Eu já vendi 700, né? Então, teve uma ótima aceitação e muitas pessoas me escrevem até hoje, enfim, né? E aí, claro, de novo, né? Essa coisa de um processo de transformação, né? Eu pensei assim, gente, eu quero editar esse livro em alemão, que é a língua materna, né? E aí, com uma das pessoas que fez o Liderci, ela é aqui do Goethe-Institut, a Doro Rumker, né? Ela me ajudou, ela fez a tradução, enfim, do livro. E aquela moça que tinha trabalhado comigo, que foi minha aluna, né, em Lima, no Peru, e que fez a formação em Florianópolis, né? Eu escrevi o livro em espanhol, claro, com a ajuda desses tradutores, e ela fez a revisão. E o livro hoje existe em alemão e em espanhol, né? A versão virtual, né? Como chama, e a versão impressa na Amazon, né? Mas os custos da Amazon de envio dos livros são muito caros, então hoje eu estou entrando em contato com editoras alemãs para elas imprimirem, né? Então isso foi também... Aqui no Brasil, onde compra o livro? Então, aqui no Brasil, né, o primeiro para quem eu dei foi a Livraria Antroposófica, em São Paulo, né? Então, sempre que vai acabando o estoque, eles me pedem mais, né? Agora, eu acho que não vou imprimir uma segunda edição, né? Talvez não sei, né? Mas imagino que não. Na Sagres, em Florianópolis, né, na Associação Sagres, tem aquela livraria Tesoreto, ali também os livros estão à venda. Em Joinville, no Jardim Ciranda, que também foi uma moça que fez o jardim, é de uma moça que fez o Líder de Si. Ali também tem, com a Letícia, né? Tem no Centro Paulo, em São Paulo também. Aqui em Curitiba tem no Bazar da Escola Waldorf Turmalina, né? E claro, sempre comigo autografado, né, Márcia? Ah, sim. Com certeza que é um diferencial esse. E agora, né, esse final do ano passado, a Vera Klein, né, que os aconselhadores biográficos conhecem, né, é uma aconselhadora, né, holandesa, me surpreendeu dizendo que ela gostaria de traduzir para o holandês, né? E eu autorizei, né? Então, o meu livro, né? Olha que lindo de novo, né? A mãe de origem alemã, o pai holandês, eu tenho ele traduzido nas duas línguas, né? Muito gostoso. Muito especial, né? Então, isso, quando você olha isso no espelhamento, né? Ou nesse olhar retrospectivo, né? Sim. Ele é muito, assim, é um livro que realmente está numa linguagem muito compreensível para quem é da antroposofia e para quem não é da antroposofia, né? Pode tranquilamente compreender, né, esse aspecto na sua biografia com essa leitura. Então, realmente está de parabéns. Mas você mencionou que tem outros projetos também.
A vida não acabou, né? Constante processo de desenvolvimento, de transformação, né? Então, agora eu vou retomar o workshop de espelhamentos, né? Tem uma primeira oferta, de novo, experimental, né? Está abrindo de novo presencial, né? Então, fui convidada no Jardim Ciranda de Joinville, né? Estou montando um workshop, vai ser 2 finais de semana, né? Com espaço possivelmente de 2 semanas entre um e outro, né? Sobre espelhamentos, né? E aí eu vou trabalhar junto aqui em Curitiba. Eu moro em Curitiba, né? Pelo trabalho eu vim transferida, então eu moro em Curitiba. Aqui em Curitiba tem a Maísa Guapiaçu também, minha parceira em alguns projetos de aconselhamento, né? E eu a convidei e nós juntas vamos, então, encarar esse novo desafio, né? Construir um workshop sobre espelhamentos. Em princípio até para pessoas que não, na linha do livro, né? Até né? Assim, que pessoas que não tenham feito ou não tenham feito um biográfico ainda estão pensando, né? Essas coisas têm que ir crescendo, né? Tem que ir amadurecendo aos poucos até que o filho nasça, né? Mas esse é o que temos por enquanto. A Eliane, oi Eliane, querida. Ela disse que adorou este livro, que ela está na formação da Sagres e que ela adorou. Muito bom. A gente está caminhando para o final. Olha. Nossa, como passa o tempo, né? Rápido, né? Passa rápido. Mas falamos muito também, né? Falamos muito, senão começa a ficar cansativo, né? Para quem vai depois assistir, para quem está. Quem tiver dúvidas, quem quiser falar, tiver alguma questão, manda lá para a Eleb. Se tiver alguma pergunta, depois da Constância, direcionada para a Constância, ou você mesmo, não sei se você tem o seu Instagram. Quem quiser fazer o aconselhamento biográfico, na escola, na Eleb, tem uma relação de aconselhadores biográficos. Todas as escolas a Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos, aliás, tem uma relação com profissionais. Na Eleb tem aqui em São Paulo, a escola, a Eleb aqui em São Paulo, funciona no Centro Paulos, né? Os cursos de formação acontecem no Centro Paulos. O Centro Paulos é um local em Parelheiros, que a gente chama a casa da escola, né? Da escola livre. A casa do Túlio, né, também. A casa do Túlio, e que acolhe todos esses cursos ligados à antroposofia aqui em São Paulo. Então, quem quiser também pode entrar em contato com a escola, acontece lá, a formação acontece no Centro Paulos e tem em outros locais. Como eu sou suspeita em falar, vou puxar a sardinha para a Eleb, eu vim da formação mas todas as escolas são excelentes também. Mas eu vou puxar a sardinha lá para a Eleb. Muito bem. O curso agora é presencial, Márcia? O curso é totalmente presencial? São 4 módulos ao ano, começa no sábado, termina na quinta-feira. Então, você, quem está nos ouvindo, imagina durante 4 anos você trabalhar a sua biografia sobre diversos temas, sobre diversos aspectos. Primeiro, você vai olhar para a sua própria história. Extensivamente, existe essa palavra? Profundamente você vai olhar para a sua história de todos os ângulos durante 4 anos, 1 semana a cada 3 meses. 4 módulos por ano, né? 4 módulos por ano. Cada 3 meses, 1 semana.
Isso. Não Ok. é É a mesma. mensal. A cada 3 meses você vai Um fazer esse módulo. aprofundamento na sua história. Por isso que quando você sai como um aconselhador biográfico, você fez todo o caminho interno antes, né? Você fez um caminho profundamente na sua história. E aí sim você consegue olhar para o outro ser humano também e fazer e ajudar e apoiar esse caminho interno dele através da biografia, né? Acho que você sai habilitado, né, Márcia, para trabalhar, né, para atuar como aconselhadora biográfica, criando a tua forma. Criando a sua forma de acordo com a bagagem que você traz, que você carrega. Por isso são tantos os projetos e tão diversos os projetos, né? Que a cada pessoa, né, que no final da formação, cada um tem que apresentar um projeto. Como você apresentou, foi um rio, né, que passou em minha vida. Cada aluno, ele apresenta um projeto de como vai usar o aconselhamento biográfico na sua prática. E é Isso mesmo. extremamente rico isso, né? Então, agradeço, passo a bola um pouco para você falar as tuas considerações finais para a gente ir fechando. Não, eu agradeço a oportunidade, né? E como eu digo, né? Quando eu resolvi sair do mundo empresarial, né? Depois de 32 anos, bate aquele medão, né? E o que eu vou fazer? Né? Meu Deus, né? Ainda era jovem, né? E aí fazer essa formação, né? Entrar em contato com a doutora Gudrun, né, os livros dela, eu fiz um processo individual com ela também, né, e abriu uma nova forma de atuação, né. Eu estou há 12 anos, como eu falei no início, né, e me sentindo útil, me sentindo fazendo parte, né, fazendo a minha parte, vamos dizer assim, né. Então me deu um novo olhar, né, mas uma continuidade da minha biografia, né. Todas as fases muito importantes, como essa agora, né? Então, realmente me abriu uma possibilidade de eu continuar servindo, né? Sim, isso. Muito obrigada, Constância. Foi um papo Obrigada a assim. todos. Obrigada a quem está nos assistindo, a quem vai ainda nos assistir, né? Vai ficar Muito obrigada. disponível, né? Isso fica disponível aqui, a gravação, para quem não pôde assistir, e também no canal do YouTube da Eleb, vai estar lá. A Eleb tem uma série de atividades, para quem quiser, tem grupos de estudos, está acontecendo vários grupos de estudos, não ao mesmo tempo, mas em dias diferentes, com coordenações diferentes. São vários os grupos de estudo acontecendo. Quem quiser saber mais, entre em contato com a Eleb para saber dos grupos de estudos que estão acontecendo aí. E até para quem está nos assistindo, até a próxima. Até o próximo Márcia. Obrigada pelas perguntas, obrigada pela oportunidade. Boa sorte para todos, né? Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.